Graça e a paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, com uma oportunidade de estar junto com os irmãos, né, nessa programação do Pão Diário, pela Igreja SEI, de Casimiro de Abreu, né, sob a orientação do nosso pastor Sérgio. E estamos hoje com essa programação Pão Diário, né? Que Deus nos abençoe muitíssimo. Estaremos fazendo uma meditação da palavra do Senhor e que com certeza vai causar em nós um impacto, né? Um posicionamento. Amém? Já pedimos desde já que o Senhor nos conduza, né? Que o Senhor que nos convença, né? E Ele que nos posicione e que tire de nós, né? Todos os empecilhos, né? Que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração preparado para receber da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é: precisamos buscar cada vez mais sermos melhores. Está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 17 ao 23. Está assim escrito na palavra do Senhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. E o Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Bem, o objetivo do nosso estudo é: a receita para sermos cada vez melhores é que a fidelidade na vida em pequenas coisas muitas das vezes resulta em atribuição mais amplas e responsabilidades maiores na nossa jornada na vida cristã. Amém? Nós vamos estar falando sobre Davi, né? Que desde moço, lá na sua casa, ele era um rapaz comprometido, leal, né? E a vida de Davi que nós vamos tomar por referência nesse estudo, amém? Sim, Davi começou a sua jornada à liderança como um homem comum. Primeira coisa que nós vemos, o compromisso de Davi com seu pai e sua casa. Com seu pai, porque ele sabia que era extensão do braço do seu pai, que seu pai podia contar com ele, né? Que Davi se colocava à disposição do pai dentro da casa, entendendo, né, os projetos, né, os sonhos e necessidades que a casa tinha. E junto ali com seu pai ele cooperava, né? Então Davi tinha um compromisso com seu pai, e compromisso é dizer fazer aliança, né? Está ali comprometido, né? Com aquele objetivo, né? E Davi tinha isso com seu pai. Outra coisa que nós vemos é que Davi, tudo que vinha à mão de Davi, ele fazia com responsabilidade. E ter responsabilidade é dar conta, é chamar para si aquele compromisso, para que dê resposta, para que haja um bom andamento daquilo que foi entregue à sua mão. Quem tem responsabilidade, ele sabe dar conta ao seu patrão, ele sabe dar conta ao responsável. Amém? E esse era Davi. Os atos de Davi falavam por ele, né? Como está em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 18, né? Que diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a Davi, um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, valente e vigoroso, homem de guerra,
prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, Davi, ainda na sua casa, as pessoas já conseguiam ver, né, o caráter de Davi, o compromisso de Davi, a pessoa que era Davi, né? Davi era um filho, Davi tinha um talento, ele sabia tocar, diz que ele era um sisudo, esse sisudo quer dizer que era sério, sensato, prudente, né? Tinha boa aparência. Fui ver o que é essa boa aparência. Boa aparência é algo que vai além da vida pessoal, influenciando diretamente no seu sucesso profissional. E isso a gente sabe que era Davi, né? Ele tinha aquele envolvimento tão grande, né? Que o urso apareceu lá, o leão apareceu lá, o que ele fez? Detonou, né? Porque ele era o quê? Ele tinha essa disposição. Então, essa boa aparência vai além da vida pessoal, né? E Davi fazia isso por quê? Porque era comprometido com Deus. E era isso porque ele fazia, tinha tanto vigor, tanta sabedoria, tanta força, né? E tanta experiência, sim, porque ele andava com Deus. Amém? Segunda coisa que nós vemos aqui, fez o que se pediu com louvor e atitude, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 15, diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Saul pediu a Jessé que Davi ficasse com ele, e assim foi. Mas Davi não deixou de continuar cooperando com seu pai. Davi ia e vinha, atendia Saul e atendia seu pai. Davi era o quê? Comprometido. E quem estava vendo? O rei Saul estava vendo. Quem estava vendo? Seu pai, né? Então, isso que nós vemos aqui, né? A fidelidade de Davi ampliou sua responsabilidade. Ele não se limitava mais não fazendo conta para Deus, não fazendo conta, né? Assim, eu não vou mais lá trabalhar para o meu pai, porque agora eu estou trabalhando para Saul e eu estou cansado. Não, ele não fazia isso. Agora eu vou ficar aqui, eu não vou lá não vou atender o rei, porque eu estou cuidando das ovelhas. Ele não fazia isso. Ele não colocava impedimento para aquilo que vinha à sua mão. Amém? E assim nós devemos ter. Não devemos colocar impedimento para quem? Para o nosso Deus. Não podemos, né? Terceira coisa que nós vemos aqui é o reconhecimento do rei e do povo. O reconhecimento do rei. O rei reconheceu, que diz assim, que o rei gostou tanto de Davi, que o amou e pediu para ele ficar com seu pai. Mas agora o reconhecimento do povo foi logo depois que Davi matou Golias, né? Saul agora reconheceu que Davi ele era íntegro, ele era comprometido, responsável, valente, né? Corajoso e destemido. Então poderia assumir. E aí o que fala em 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 5, diz assim: tudo que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Amém? O que nós aprendemos? Para sermos cada vez melhores, primeira coisa, a fidelidade começa em pequenas coisas. Pequenas coisas. Começa lá, dentro de nossa casa. Amém? Lá, se nós formos fiéis, né? Lá, com propósitos e objetivos de nossos lares, comprometidos com aqueles que estão dentro do nosso lar, né? Ser comprometido, né, com os projetos do nosso lar, sermos comprometidos com estabelecimento do reino de Deus dentro da nossa casa, né? Nós seremos cada vez melhores. Amém? Segunda coisa que nós precisamos saber precisamos nos comprometer em fazer aliança com Deus e com a sua obra, né? Davi se comprometeu com Deus. Davi sabia lá, primeiro, ele era o que? Comprometido com seu pai e comprometido com o rei. E nós hoje precisamos, quem nos chama, quem nos convoca? É o nosso Deus eterno, né? E nós precisamos nos comprometer com Ele, né? Nós precisamos fazer aliança com Ele, saber que nós temos responsabilidades, né?
e chamar para nós as responsabilidades que temos diante o reino do Senhor e o compromisso que nós temos com sua palavra. Amém? Terceira coisa que nós precisamos ter atitudes louváveis, não fazer conta para Deus. Pessoas, muitas das vezes, fazemos conta para Deus, dizendo para Deus, Senhor, eu hoje não fui porque eu tive um outro programa para fazer. Eu não participei do culto de oração porque eu estava atribulada. Eu não fui naquela reunião, né, fazer aquela visitação porque eu tinha um outro compromisso. Eu estava cansada, né? É os filhos, é a casa, né? Não devemos fazer, porque todas essas coisas nós pedimos a Deus para Deus nos dar, não é? E essas coisas não devem ser empecilhos para servirmos ao Senhor. Amém? Para cada vez mais sermos melhores, a quarta posição precisamos saber que é Deus que nos chama, é Ele que nos capacita e nos envia para estabelecer o reino de Deus e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Nós vimos lá que quando Davi foi, né, e andou ali um tempo com Saul, o rei vendo, né, e Davi depois, né, teve aquela experiência com Golias, né, e Saul viu quem era Davi, que ele era fiel, ele era íntegro, compromissado, né, responsável, homem valente. Saul chamava os valentes para com ele. E Davi foi ali. E ali entregou a Davi os exércitos, né? Que falou, né? Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. E Saul deu o posto elevado no exército. Nós somos chamados para o exército do Senhor, para entrar numa grande luta, uma batalha, que é pregar, né, o ano aceitável do Senhor, né, a salvação. Lutar, sabe para quê? Para estabelecermos o reino de Deus na nossa casa, na nossa vida, não é? Então, se nós queremos cada vez sermos melhores, né, precisamos o quê? Estar usando de fidelidade, né, fazendo aliança, nos comprometendo, né, sendo responsáveis, não fazendo conta, para que possamos avançar, né, nessa carreira de liderança que o Senhor nos proporciona, né? De vivermos esse chamado tão maravilhoso, de fazer parte dessa grande comissão no reino do Senhor, que é pregar o Evangelho e estabelecer um reino de Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que possa nutrir em você um posicionamento. E se você já é desse jeito, que o Senhor abençoe você mais e mais, né? Porque eu tenho certeza, Davi fez, o povo viu. E a vida de Davi foi de referência para muitos, né? E para nós, como é para nós aqui agora, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, uma boa noite e até a próxima.